Aqui trata-se de denúncia oferecida em relação ao denominado Núcleo 4, que seria o núcleo de desinformação, em face de Ailton Gonçalves Moraes Barros, Ângelo Martins Denicoli, Carlos César Morichon, Giancarlo Gomes Rodrigues, Guilherme Marques de Almeida, Marcelo Araújo Bormevete e Reginaldo Vieira de Abreu, pela prática dos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima e deterioração do patrimônio tombado. Tudo nos termos do artigo 29, caput, concurso de pessoas, e concurso material, artigo 69 também do Código Penal. Aqui, dentro da organização criminosa, a Procuradoria-Geral da República imputa aos investigados os seguintes fatos. Inicia a Procuradoria-Geral da República dizendo que a responsabilidade pelos atos lesivos à ordem democrática recai sobre organização criminosa liderada por Jair Messias Bolsonaro, baseada em projeto autoritário de poder, enraizada na própria estrutura do Estado e com forte influência de setores militares. A organização se desenvolveu em ordem hierárquica e com divisão das tarefas preponderantes entre seus integrantes. A partir disso, em relação aos hoje denunciados, a Procuradoria-Geral da República diz que operações estratégicas de desinformação ficaram a cargo dos hoje denunciados. Eles propagaram notícias falsas sobre o processo eleitoral e realizaram ataques virtuais a instituições e autoridades que ameaçavam os interesses do grupo. Todos estavam cientes do plano maior da organização e da eficácia de suas ações para a promoção de instabilidade social e consumação da ruptura institucional. A natureza estável e permanente da organização criminosa é evidente, diz a Procuradoria-Geral, em sua ação progressiva e coordenada que se iniciou em julho de 2021 e se estendeu até janeiro de 2023. As práticas da organização caracterizaram-se por uma série de atos dolosos, ordenadas a abolição do Estado Democrático de Direito e a deposição do governo legitimamente eleito. A partir disso, a Procuradoria passa a descrever os crimes contra as instituições democráticas e diz em relação aos denunciados que os denunciados também encadearam ações para abolir violentamente o Estado Democrático de Direito. Minaram em manobras sucessivas e articuladas os poderes constitucionais diante da opinião pública e incitaram a violência contra suas estruturas. As instituições democráticas foram vulneradas em pronunciamentos públicos agressivos e ataques virtuais proporcionados pela utilização indevida da estrutura de inteligência do Estado. O ímpeto de violência da população contra o Poder Judiciário foi exacerbado pela manipulação de notícias eleitorais baseadas em dados falsos. Ações de monitoramento contra autoridades públicas colocaram em risco iminente o pleno exercício dos poderes constitucionais. Os alvos escolhidos pela organização criminosa somente não foram violentamente neutralizados devido à falta de apoio do alto comando do Exército ao decreto golpista, que previa expressamente medidas de interferência nos poderes constitucionais. Diz a denúncia da Procuradoria-Geral da República que evidenciou-se que os denunciados integraram a organização criminosa cientes de seu propósito ilícito de permanência autoritária no poder. Em unidade de desígnios, dividiram-se em tarefas e atuaram de forma relevante para obter a ruptura violenta da ordem democrática e a deposição do governo legitimamente eleito, dando causa ainda aos eventos criminosos de 8 de janeiro de 2023 na Praça dos Três Poderes. E, a partir disso, oferece denúncia contra todos os
hoje denunciados. Em 19/2/2025, determinei a notificação dos denunciados com cópia da denúncia, da íntegra da colaboração premiada e da decisão para o oferecimento de suas respostas prévias, de suas defesas prévias, no prazo de 15 dias, nos termos do artigo 4º da Lei 8.038. Também, todos se recordam, levantei o sigilo da colaboração premiada de Mauro César Barbosa Cid, com imediata digitalização e publicidade e entrega a todas as defesas dos denunciados. Em 19/2/2025, foram devidamente notificados Carlos César Rocha, Giancarlo Gomes Rodrigues. Em 20/2/2025, Ailton Gonçalves Moraes Barros foi notificado. Já o denunciado Guilherme Marques de Almeida foi notificado em 21 de fevereiro e Ângelo Martins de Nicole, 22 de fevereiro. Em 27 de fevereiro, por fim, foram devidamente notificados os acusados Marcelo Araújo Bornevetti e Reginaldo Vieira de Abreu. Em resumo, como também fiz nos outros núcleos, para facilitar a análise por Vossas Excelências, as principais teses apresentadas pelas defesas foram impedimento, suspeição e ausência de imparcialidade do ministro relator, apresentados por Ailton Gonçalves Moraes Barros e Reginaldo Vieira de Abreu. A incompetência do Supremo Tribunal Federal e, vencido isso, a incompetência da primeira turma, consequentemente a competência do plenário, apresentada nas defesas de Ailton Gonçalves Moraes Barros, Carlos César Rocha, Giancarlo Gomes Rodrigues, Reginaldo Vieira de Abreu. Diversas nulidades apresentadas por Ailton Gonçalves Moraes Barros, Carlos César Rocha e Reginaldo Vieira de Abreu. A nulidade da colaboração premiada, firmada entre a Polícia Federal e Mauro César Barbosa Cid, foi apresentada por Reginaldo Vieira de Abreu. Todos os denunciados apresentaram no mérito tanto a inépcia da denúncia quanto a ausência de justa causa para instauração da ação penal. Ailton Gonçalves Moraes Barros, além das preliminares, especificamente em relação à inépcia da denúncia, disse que, no caso concreto, imputa-se ao denunciado uma série de crimes gravíssimos sem a devida individualização. Assim como, por não individualizar minimamente a conduta, a denúncia seria inepta. Da mesma forma, Ângelo Martins de Nicole, além das preliminares já apontadas no tocante à inépcia da denúncia, disse que, no caso dos autos, a denúncia é absolutamente genérica, vaga, imprecisa e omissa em relação à sua suposta participação, uma vez que a denúncia afirma de maneira absolutamente genérica que Ângelo Martins de Nicole integrou uma organização criminosa e que a sua atribuição seria de operações estratégicas de desinformação. Ainda o denunciado, em sua defesa, afirma que propagaram notícias falsas sobre o processo eleitoral e realizou ataque virtual a instituições e autoridades que ameaçavam os interesses do grupo, que essa afirmação é genérica e não individualiza a sua conduta. Também Carlos César Rocha, além das preliminares, sustentou que os crimes imputados ao acusado carecem de tipicidade, visto que não existe, abre aspas, não existe crime de conspiração no Código Penal brasileiro, exceto no Código Penal Militar, sendo os atos preparatórios indiferentes penais, conforme doutrina. Também alega a inépcia da denúncia por inexistência de uma única prova de que ele, por seu agir, ou de um dos requisitos de concurso de agentes, e expõe aqui as suas razões. Giancarlo Gomes Rodrigues, apresentando a sua defesa prévia, além também das preliminares, alegou a inépcia da denúncia, afirmando que o Ministério Público estabelece uma relação de uso ilegal da ferramenta e prática de crimes, mas não esclarece questões indispensáveis para o oferecimento da denúncia, e complementa que o órgão acusatório deixou ainda de especificar quais pesquisas realizadas por Giancarlo no período delimitado teriam sido praticadas com finalidade criminosa, o que seria imprescindível para tornar apta a denúncia e principalmente para permitir o contraditório e a ampla defesa do acusado.
Por sua vez, Guilherme Marques de Almeida, além das preliminares, salienta a inépcia da denúncia, ressaltando que é nítida diante da ausência que a sua inépcia é nítida em virtude, da ausência de individualização das condutas e da ausência de justa causa, que a denúncia baseia-se em expressões vagas e genéricas com conteúdo falso, como conteúdo falso e antidemocrático, e questionar a legitimidade do resultado das eleições. Afirma ainda que nenhuma das mensagens ou links foram produzidos por Guilherme Marques de Almeida, afirma sua defesa, e sim reencaminhadas, cópia e cola, diz a defesa. Ademais, quando o Guilherme compartilhou os links, o mesmo sequer sabia que se tratava de fake news, vindo a tomar conhecimento só após a nota do TSE, emitida em 9 de novembro de 2022. Marcelo Araújo Bormevete, da mesma forma, aponta a inépcia da denúncia, porque diz que, não obstante extensa narrativa trazida pelo Procurador-Geral da República, não esclarece com clareza de que forma o denunciado teria contribuído com consciência e vontade para a ocorrência dos crimes a ele atribuídos. E também não esclarece como se estabeleceu o liame subjetivo entre o denunciado e os demais imputados. Reginaldo Vieira de Abreu, após a apresentação das preliminares já citadas, também diz que a denúncia é inepta, que a peça se encontra extremamente confusa, não demonstrando especificamente qual foi a conduta praticada, pois, diz a defesa, que os únicos fatos que foram imputados ao acusado foi o de imprimir um arquivo para uma suposta reunião que nem a peça acusatória foi capaz de citar que de fato aconteceu, além do fato de mandar uma mensagem por meio do aplicativo WhatsApp em desabafo ao seu superior hierárquico. Intimada nos termos do artigo 5º da Lei 8.038, a Procuradoria-Geral da República se manifestou sobre todas as defesas prévias, afastando as alegações das defesas segundo o seu entender. Em 21 de 3 de 2025, após a apresentação das respostas pelos acusados e a manifestação da Procuradoria-Geral, nos termos do artigo 234 do nosso regimento interno, solicitei a Vossa Excelência, presidente, dia para julgamento presencial para deliberação sobre a denúncia oferecida pelo Procurador-Geral da República em face do denominado Núcleo 4, Núcleo da Desinformação.